oitavo ano! Estou de volta mais uma vez, agora para fazermos as correções das atividades. Vocês conseguiram fazer? Vamos lá para as correções? Então, tem assim, ó, na página 16. Para uma mudança alimentar, é necessário ingerir mais alimentos saudáveis. Atualmente, muitas pessoas preferem preparar sua refeição em casa, garantindo assim uma alimentação de qualidade. As marmitas são ótimas opções para essas pessoas. Realize as atividades propostas a seguir para verificar como as proporções são utilizadas na hora de preparar as marmitas. Terceira questão. Para se manter bem nutrido, durante um dia, uma pessoa precisa de 5 marmitas naturais. Se uma família com 2 pessoas pretende elaborar marmitas naturais para se alimentar durante 6 dias, quantas marmitas deverão ser produzidas? Letra A. Preencha a tabela abaixo com as informações contidas no texto. Então, temos aí as grandezas, que no caso são número de dias, número de pessoas e número de marmitas. Podemos perceber que, primeiramente, aqui o número de dias, 1. Aí diz também que é uma pessoa e diz que o número de marmitas são 5, tá certo? Agora, se uma família com 2 pessoas, coloquei aqui o 2, pretende elaborar marmitas naturais para se alimentar durante 6 dias. Então, completei aqui toda a tabela. Então, vamos analisar em relação às grandezas. Percebam, tá certo, que com relação ao número de pessoas, está aumentando. Se aumentou o número de pessoas, irá precisar de mais marmitas, não é verdade? Então, as grandezas aqui serão diretamente proporcionais. Se aumentou o número de dias, também terá que aumentar o número de marmitas, então também as grandezas serão diretamente proporcionais, tá certo? Então, aqui na letra B, analisando a situação problema apresentada, responda. As grandezas, número de pessoas e número de marmitas, são diretamente ou inversamente proporcionais e por quê? Então, aqui, se aumenta o número de pessoas, aumenta o número de marmitas na mesma proporção. Logo, essas grandezas elas serão diretamente proporcionais, não é verdade? Como eu já havia falado. Agora aqui, as grandezas, número de dias e número de marmitas são diretamente ou inversamente proporcionais e por quê? Se aumenta o número de dias, o número de marmitas aumenta na mesma proporção. Logo, as grandezas, número de dias e número de marmitas também serão diretamente proporcionais, como foi visto, tá certo? Letra C, complete os espaços abaixo para responder a equação que representa essa situação. Em seguida, resolva a equação obtida, tá certo? E responda a pergunta do problema. Então, temos aqui, tá certo, que as grandezas serão diretamente proporcionais em relação ao número de marmitas e o número de pessoas, assim como em relação ao número de marmitas e o número de dias, também será diretamente proporcionais. Então, aí vocês iriam completar, tá certo? Já que serão tudo diretamente proporcionais, então não irá inverter os valores, então vocês iriam completar ficando 5 está para x, assim como 1 está para 6, vezes 1 está para 2. E vocês iriam repetir 5 está para x, assim como fariam aqui a multiplicação, 1 vezes 1, 1, 6 vezes 2, 12. Então, fariam aqui produto dos meios pelo produto dos extremos. X vezes 1, x, 5 vezes 12, 60. X é igual a 60, tá certo? Quarta questão. A farinha de coco é muito utilizada nas refeições saudáveis, pois além de possuir pouca gordura, é rica em fibras e não contém glúten. Então, para atender à grande demanda do produto, uma fábrica que produz essa farinha reorganizou o horário de trabalho dos funcionários. Atualmente, 10 funcionários precisam trabalhar durante 20 dias para produzir 100 kg de farinha. Porém, um funcionário desse estabelecimento ficou doente e outro tirou férias. Então, qual será o total de dias que os funcionários restantes levarão para atender a mesma demanda, trabalhando 1 hora a mais por dia no mesmo ritmo de trabalho? Então, na letra A, preencha a tabela ao lado com as informações contidas no texto. Então, temos que o número de funcionários, primeiramente, foi igual a 10, tá certo? A quantidade de dias trabalhados, primeiramente, foi igual a 20, tá certo? E aí, a quantidade de farinha produzida em quilogramas foi igual a 100. Então, temos aqui as grandezas, que serão número de funcionários,
quantidade de dias trabalhados e a quantidade de farinha produzida em quilogramas. Temos aqui 3 grandezas, logo a regra de 3 será composta, tá certo? Então, aqui, depois diz o quê? Que um funcionário ficou doente e o outro tirou férias. Se eram 10 funcionários, então, no caso, 10 menos 2 é igual a 8, tá certo? A questão quer saber a quantidade de dias trabalhados, porque a questão diz aqui, ó, qual será o total de dias que os funcionários restantes levarão para atender a mesma demanda. Então, chamei de X, tá certo? E diz também, tá certo, que a quantidade produzida será a mesma, de 100 quilogramas, tá bom? Então, aí, montei todo, tá certo, as grandezas, tá certo? Completei todas as grandezas. Então, a letra B, analise as situações apresentadas e responda. As grandezas, número de funcionários e quantidade de dias trabalhados são, tá certo, grandezas diretamente ou inversamente proporcionais e por quê? Então, vejam que aqui, se eu diminuo a quantidade de funcionários, então quer dizer que, nesse caso, o número de dias trabalhados irá aumentar. Na verdade, a quantidade de dias trabalhados irá aumentar, porque tenho menos funcionários trabalhando. Então, são grandezas inversamente proporcionais, pois se diminuir a quantidade de trabalhadores, será necessário trabalhar mais dias para obter a mesma quantidade produzida, tá certo? Agora, as grandezas, quantidade de farinha produzida em quilogramas e quantidade de dias trabalhados são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais e por quê? Então, são grandezas diretamente proporcionais, pois quando aumenta o tempo trabalhado, aumenta a quantidade produzida. Se eu aumentar aqui, tá certo? O tempo trabalhado, a quantidade de farinha produzida, ela também irá aumentar, tá certo? Então, temos aqui na letra C agora, complete os espaços abaixo para escrever a equação que representa essa situação. Em seguida, resolva a equação obtida e responda a pergunta do problema. Então, vejam que eu coloquei aqui os valores. 20 está para X, tá certo? Em relação à quantidade de dias trabalhados. É a quantidade de farinha produzida, 100 está para 100, vezes 8 está para 10, tá certo? Então, vejam que as grandezas, quantidade de dias trabalhados e o número de funcionários são grandezas inversamente proporcionais. Vejam que os valores aqui foram invertidos, tá certo? Era 10 está para 8, como número de funcionários e quantidade de dias trabalhados foram inversamente proporcionais, então os valores eles foram invertidos, tá certo? E com relação à quantidade de dias trabalhados e quantidade de farinha produzida, são grandezas diretamente proporcionais. Então, eu coloquei aqui 20 está para X, assim como fiz a multiplicação, 100 vezes 8, 800, 100 vezes 10 é igual a 1.000. Então, aqui fiz o produto dos meios pelo produto dos extremos, 800 vezes X, 800x, 20 vezes 1.000 é 20.000. Então, 800, que estaria multiplicando com x, passaria a ser divisor de 20.000. Logo, 20.000 dividido por 800, eu tenho que x será igual a 25 dias. Então, eles trabalharão 25 dias para produzir a mesma quantidade de farinha. Quinta questão. Além de envolver as empresas que trabalham com alimentos, a busca por uma vida mais saudável também está alterando a rotina nas fábricas de roupas esportivas. Uma empresa produz camisa térmica antitranspirante. Sua linha de produção tem 8 máquinas de estamparia igualmente produtivas, que trabalhando 4 horas por dia, produzem em 5 dias 160.000 peças. Uma dessas máquinas foi para revisão e precisam ser produzidas 210.000 peças para os fornecedores. O gerente de produção decidiu aumentar o tempo de trabalho de 4 para 6 horas por dia. Então, em quantos dias a encomenda do cliente ficará pronta? Tá certo? Então, aqui, ó, nesse caso, o que é que vocês iriam fazer? Primeiro, na letra A, preencha a tabela abaixo com as informações contidas no texto. Então, o que é que vocês fariam aqui? 5 está para X, assim como vocês iriam multiplicar aqui, ó, 7 vezes 6, o resultado vezes 160.000, certo? Logo em seguida, 8 vezes 4, o resultado vezes 210.000. Então, aí, tá certo? Já simplifiquei. Simplificando os dois termos, ficará 12 está para 2, tá bom? Então, aí vocês faziam produto dos meios pelo produto dos extremos. 2 vezes x, 2x. 5 vezes 2, 10, tá certo? Então, isolaria o x. Então, ficaria
10 dividido por 12, que é igual a 5. Então, a encomenda ficará pronta em 5 dias, ok? Então, agora vamos verificar a sua compreensão. Sexta questão. Numa escola de natação, 6 bombas d'água com vazão de 10.000 litros por hora enchem uma piscina em 20 horas. Quanto tempo 10 bombas d'água levariam para encher uma piscina 4 vezes maior? Então, quem seriam as grandezas aí? Bombas, no caso aqui foram 6, tá certo? A quantidade de água, que está em litros, foi aqui 10.000. E o tempo, tá certo? Que está em horas, que foi igual a 20, tá certo? Então, quanto tempo? Então, eu chamei aqui de X, porque é o que eu quero encontrar. 10 bombas d'água, então agora são 10, tá certo? Bombas d'água, levariam para encher uma piscina 4 vezes maior. Então, se a capacidade da piscina era de 10.000, será agora 4 vezes maior. Então, 10.000 vezes 4 será igual a 40.000. Então, eu coloquei aqui primeiramente aquilo que eu quero encontrar. No caso, ficará aqui, ó, 20 está para X, assim como cortei logo aqui esse zero. Vejam que tem 4 zero, com 4 zero cortei. Então, se a capacidade da piscina está aumentando, então vai se levar mais horas. Na verdade, então, as grandezas aqui serão diretamente proporcionais, não inverte nada, fica 1 está para 4. Vezes, se agora eu tenho mais bombas para encher essa piscina, então aí ela ficará cheia em menos tempo, não é verdade? Então, aí o tempo irá diminuir, logo as grandezas serão inversamente proporcionais, por isso eu inverti aí os valores, ficando 10 está para 6, tá certo? Então, aqui, repeti, 20 está para X, fiz a multiplicação, 1 vezes 10, 10, 4 vezes 6, 24. Então, aqui eu fiz o produto dos meios pelo produto dos extremos. 10 vezes x, 10x, 20 vezes 24, 480. Isola o x, tá certo? O 10 que está multiplicando com x passa a ser divisor de 480. 480 dividido por 10 é igual a 48. 48 horas, tá certo? Sétima questão. Pedalar é uma atividade que acelera o metabolismo e proporciona a queima de calorias, evitando acúmulo de gordura no organismo e melhorando a saúde e a qualidade de vida. Um ciclista percorre aproximadamente 150 km em 4 dias, pedalando 3 horas por dia. Em 8, tá certo? Dias, pedalando 4 horas por dia, quantos quilômetros aproximadamente ele irá percorrer? Então, vejam que aqui eu montei logo a proporção, tá certo? Então, aqui a distância que foi igual a 150, tá certo? Então, para percorrer 150 quilômetros, foram 4 dias, tá certo? Pedalando 3 horas por dia. Então, aqui, ó, em 8 dias, então vejam que aumentou o número de dias, pedalando 4 horas por dia, então aumentou também a quantidade de horas por dia, então quantos quilômetros aproximadamente ele irá percorrer? Vejam que as grandezas aí serão todas diretamente proporcionais, porque se aumenta aqui o número de dias, é claro que a distância percorrida irá aumentar. Se aumenta também a quantidade de horas que está pedalando por dia, também a distância irá aumentar, logo as grandezas aí serão diretamente proporcionais. Então, o que foi feito aí? Simplesmente 4 vezes 3, 12, 12 vezes x, 12x. 8 vezes 4, 32, 32 vezes 150, 4.800. Isolei o x, o 12 que estava multiplicando com x passou a ser divisor de 4.800. Fazendo essa divisão aí, eu encontrei que x é igual a 400 quilômetros, tá certo? Na oitava questão, com o objetivo de ter uma alimentação mais saudável, uma família de 6 pessoas decidiu consumir somente pão integral, tá certo? Em 2 dias foram consumidos 3 kg desse tipo de pão. Quantos quilogramas de pão serão necessários para alimentar essa família durante 5 dias, sendo que 2 pessoas foram viajar? Então, aqui eu montei a proporção, tá certo? As grandezas serão todas diretamente proporcionais, porque se aumenta aqui a quantidade de dias, tá certo? Então, aqui o valor consumido também irá aumentar. Se diminuir aqui, tá certo? O número de pessoas, então a quantidade consumida também irá diminuir, tá certo? Então, aqui agora, o que foi feito? Multipliquei aqui, 2 vezes 6, 12, 12 vezes x, 12x, tá certo? 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60.
Isolei o x, o 12 que estava multiplicando com x passou a ser divisor de 60. 60 dividido por 2 é igual a 5 quilogramas, tá bom? Nona questão, em uma fábrica de roupas para ginástica, 10 costureiras trabalhando em um mesmo ritmo fabricam, tá certo, em uma hora, 50 shorts que não retêm o suor. Em quanto tempo 8 costureiras, trabalhando nesse mesmo ritmo, fabricam 40 shorts desse tipo? Então, as grandezas aí serão tempo, costureiras e shorts, tá certo? Então, aí, o tempo que está, no caso, em hora, tá bom? Coloquei aqui uma hora, são 10 costureiras, irão produzir, no caso, 50 shorts. Então, agora, em quanto tempo? Então, quer saber o tempo? Coloquei aqui x. 8 costureiras, tá certo? Irão produzir no mesmo ritmo 40 shorts. Então, coloquei aqui as grandezas. Nesse caso, será a regra de 3 composta, porque envolve mais de 2 grandezas. Eu tenho aqui 3 grandezas. Então, observe que eu coloquei primeiramente, tá certo? A razão daquilo que eu quero encontrar. 1 está para x. Então, observem que se o número de costureiras diminuiu, então vai se levar, no caso, mais tempo para se produzir essa quantidade de shorts. Na verdade, então, aqui as grandezas serão inversamente proporcionais. Então, vejam que os valores aqui foram invertidos. 8 está para 10. Vezes, se aqui a quantidade de shorts diminuiu, então quer dizer que esses shorts serão produzidos em menos tempo. Então, aqui as grandezas serão diretamente proporcionais, logo não irá inverter os valores, tá certo? Então, aqui eu fiz o quê? 8 vezes 50, 400, 400 vezes x, 400x. Aqui eu fiz 10 vezes 40, 400, 400 vezes 1, 400. Então, aqui eu isolei o x, o 400 que estava multiplicando com x passou a ser divisor de 400. 400 dividido por 400 é igual a 1. Então, no caso, levará 1 hora, tá bom? Então, agora, integrando com geografia. Tem assim, começar a levar uma vida mais saudável significa mudar alguns hábitos, como ter uma alimentação mais saudável, com mais alimentos naturais e menos produtos industrializados. É verdade, não é isso? Então, aqui na primeira questão, observe as imagens abaixo e classifique-as como paisagem natural, que não foi modificada pelo homem, tá certo? Ou paisagem modificada pelo homem. Então, temos aqui uma paisagem natural, tá certo? Temos aqui, ó, prédios, edifícios, fábricas. Então, é uma paisagem modificada pelo homem. E aqui nós temos também uma paisagem modificada pelo homem, tá certo? Na segunda questão, relacione as duas colunas de acordo com o contexto apresentado e as fotos ilustrativas. Então, aqui, alimentos industrializados, ela está relacionada com as paisagens modificadas. E os alimentos naturais, tá certo? São os saudáveis, elas estão relacionadas com as paisagens naturais, tá bom? Então, na terceira questão, tem assim, converse com seus familiares e responda, na sua cidade, onde você pode encontrar alimentos naturais? Então, a resposta pessoal, mas aqui eu dei alguns exemplos de respostas, tá certo? Então, na minha cidade, eu encontro produtos naturais em feiras livres, tá certo? No supermercado, na quitanda, entre outros, tá certo? Então, aí é uma resposta pessoal, vocês irão colocar de acordo com o que vocês conversaram aí com os familiares de vocês, tá certo? Então, quarta questão, alguns alimentos, mesmo sendo naturais, se consumidos em excesso, podem prejudicar a saúde. Veja os exemplos abaixo. Então, temos aí o famoso açaí que muitos gostam, não é verdade? Então, aqui, ó, a fruta possui muitos benefícios. Tem ação antioxidante, fornece energia, auxilia no controle do colesterol. Contudo, o açaí é rico em gorduras, que mesmo sendo boas para a saúde, o torna calórico. Além disso, seu consumo na região sudeste inclui o acréscimo de outros ingredientes, como xarope de guaraná, leite em pó ou condensado, que deixam o alimento ainda mais gordo, não é verdade? Então, as grandezas, quantidade de açaí ingerido e quantidade de gordura ingerida são diretamente proporcionais, porque quanto mais se consome açaí, mais gorduras serão ingeridas, não é verdade? Então, aí, muito cuidado no consumo do açaí, tá certo? É um alimento saudável, porém tem que ser consumido com equilíbrio, tá bom?
E o abacate, além de ser ótima fonte de vitaminas, a fruta tem gorduras boas que agem como anti-inflamatórios naturais, tá certo? Então, entretanto, o abacate é um alimento calórico com quase 200 calorias em 100 gramas. Por isso, deve ser consumido com moderação também, tá certo? Então, as grandezas, quantidade de abacate ingerido e quantidade de gordura ingerida também são diretamente proporcionais, porque quanto mais se consome abacate, mais gorduras serão ingeridas. Então, as duas grandezas estão aumentando, então as grandezas serão diretamente proporcionais, tá certo? Aplicando o seu conhecimento. Primeira questão. Assistir jogos de seu time do coração ao vivo nos estádios é um hábito frequente para muitos torcedores. Observe na tabela a seguir a receita, tá certo? Relacionada aos 4 primeiros jogos de um time de futebol. Então, temos aí a quantidade de torcedores, temos aí a receita, tá certo? Do jogo em reais. Aí temos jogo 1, jogo 2, jogo 3, jogo 4. Letra A. Quais são as grandezas apresentadas na tabela acima? Então, as grandezas são quantidade de torcedores, tá certo? E receita do jogo. Elas são diretamente ou inversamente proporcionais? Elas são diretamente proporcionais, porque quanto mais torcedores, mais, tá certo, irá se lucrar, tá certo? Então, aí a receita irá aumentar. Da letra B, qual é a sentença, tá certo, algébrica que relaciona a receita do jogo com a quantidade de torcedores? Então, aí a receita é igual a 50 vezes T. T aí, que no caso é a quantidade de torcedores, e o R, que no caso é a receita, tá bom? Então, aí, se vocês observarem, por que 50? Porque se vocês dividirem aqui 50 mil dividido por 1.000, será igual a 50. 150 mil dividido por 3.000 será igual a 50. Então, aí, nesse caso, a sentença algébrica que representa essa situação será R, tá certo? Como eu coloquei aqui, onde R é a receita, é igual a 50 vezes T, onde T é a quantidade de torcedores. Na letra C, represente graficamente as informações apresentadas pela tabela. Então, vocês teriam que construir aí um plano cartesiano, onde o eixo vertical seria a receita do jogo em reais, coloquei aqui os valores, tá certo? E o eixo horizontal seria a quantidade de torcedores, tá certo? Coloquei aqui a quantidade de torcedores, então aí vocês iriam unir esses valores. Então, vejam que 1.000, tá certo? A quantidade de 1.000 torcedores, no caso, irá se arrecadar 50 mil reais, tá certo? Se forem 1.000, ó, 1.000, então 50 mil tá mais ou menos aqui, ó. Porque isso aqui é 100 mil, então aqui seria 50 mil, tá certo? Então, aí vocês iriam fazer dessa forma aí, tá bom? Então, aqui está sendo representado através de uma folha quadriculada, de um papel quadriculado, mas aí vocês iriam construir no caderno de vocês, certo? Segunda questão. Para realizar a instalação de internet em um conjunto de prédios, um operador apresentou as seguintes informações. Temos aí a quantidade de operários, o tempo do término de instalação em horas, tá certo? Letra A. Quais são as grandezas apresentadas na tabela acima? Então, as grandezas são quantidade de operários, tá certo? E tempo do término de instalação, tá certo? Então, essas grandezas, elas são diretamente ou inversamente proporcionais? Elas são inversamente proporcionais, porque se aumenta a quantidade de operários, então quer dizer que o término de instalação, tá certo? Irá o quê? Diminuir, tá bom? Então, aí, as grandezas são inversamente proporcionais. Letra B. Qual é a sentença algébrica que relaciona o tempo de término da obra com a quantidade de operários? Então, aqui será H igual a 24 dividido por Q, onde H é a quantidade de horas para o término de instalação e Q é a quantidade de operários, tá certo? Então, aqui, a expressão que irá representar essa situação será H igual a 24 dividido por Q, onde H será, no caso, a quantidade de horas, tá certo? E o Q será a quantidade de operários, tá certo? Na letra C, represente graficamente as informações apresentadas na tabela. Então, aí vocês iriam representar graficamente, tá certo? Colocando aí os dois eixos, um referente ao tempo do término de instalação, tá certo? E o outro eixo referente ao quê? A quantidade de operários, tá certo? Terceira questão, de acordo com as indicações, determine o valor de x em cada item. Na letra A, diz assim: A e B são grandezas diretamente proporcionais.
Se as grandezas são diretamente proporcionais, então vocês não iriam inverter nenhum dos valores. Então, iriam montar aí a proporção, ficando x está para 24, assim como 5 está para 40. Então, aí fariam o quê? Produto dos meios pelo produto dos extremos. 40 vezes x, 40x. 24 vezes 5, 120. O 40 que estaria multiplicando com x passaria a ser divisor de 120. 120 dividido por 40 é igual a 3, certo? Na letra B, C e D também são grandezas diretamente proporcionais, não irá inverter os valores. Então, aqui eu coloco primeiramente a razão daquilo que eu quero encontrar. Então, 7 está para x, assim como 18 está para 55,8. Então, aí vocês fariam o produto dos meios pelo produto dos extremos. 18 vezes x, 18x, igual 55,8 vezes 7, 390,6. Isolaria o x, o 18 que está multiplicando com x passaria a ser divisor de 390,6. Tá certo? Então, aí, efetuando essa divisão, seria igual a 21,7. Tá bom? Na letra C, E e F são grandezas inversamente proporcionais. Então, aí vocês terão que inverter, tá certo? Uma dessas grandezas. Então, aqui eu repeti, logo aquela que eu quero encontrar, 63 está para x, e inverti a outra grandeza, a grandeza F. Então, invertendo, ficará 28 está para 4, já que é inversamente proporcionais. Então, aí vocês fariam o produto dos meios pelo produto dos extremos. 28 vezes x, 28x, 63 vezes 4, 252. Daí, vocês iriam isolar o x, o 28 que estaria multiplicando com x, passaria a ser divisor de 252. 252 dividido por 28 é igual a 9. Na letra D, G e H são grandezas inversamente proporcionais. Se são inversamente proporcionais, vocês teriam que inverter uma das grandezas. Vejam que eu sempre inverto aquela que está completa. Então, repito aquela, tá certo, que está com a incógnita x. Então, fica x está para 11, assim como inverto essa grandeza aqui, a grandeza G. Então, invertendo os valores, ficará 9 está para 10. Então, aqui, vocês fariam o produto dos meios pelo produto dos extremos. 10 vezes x, 10x, 11 vezes 9, 99. Isolaria o x, o 10 que está multiplicando com x, passaria a ser divisor de 99. Então, 99 dividido por 10 é igual a 9,9, tá certo? Então, meus amores, essa foi a nossa correção de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, me chamem lá no direct, que eu estarei tirando a dúvida de vocês, tá certo? Agora, tirem fotos dessas atividades e mandem para mim lá no direct, para que eu possa estar registrando a participação de vocês, tá certo? Tirem fotos, tanto do que vocês colocaram no caderno de matemática, quanto o que vocês colocaram no livro, porque o espaço do livro é pequeno, não dá para colocar todos os cálculos, tá certo? Então, no caderno, coloquem de forma organizada, colocando a data de hoje, o número da página, o número da questão, de forma bem organizada, tá certo? Então, um beijo para todos vocês, fiquem com Deus, tenham uma abençoada semana e até nossa próxima aula. Tchau, tchau!